Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a reunião. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet, aí pelo Facebook. É sempre um prazer estar aqui reunidos para mais uma noite de estudos do Evangelho, do que essa doutrina de Jesus e a doutrina espírita tem a nos oferecer nessa nossa jornada em direção à felicidade. Por orientação, por ensino da espiritualidade generosa que trabalhou com Kardec na codificação, nós temos a informação de que fomos criados para sermos felizes. Na realidade, a informação é do simples ignorante à perfeição. Mas é na perfeição que encontramos ou encontraremos a inalterável felicidade. Como eu não faço a menor ideia do que seja perfeição, mas felicidade a gente sabe o que é, nós fomos criados para sermos felizes. Ou a gente sabe o que é felicidade. Porque muitas vezes a gente tem uma confusão sobre o que traz realmente felicidade. Existem estudos hoje, e de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, onde se chega à conclusão, onde os pesquisadores na área comportamental, eles já estão chegando à conclusão que não é o sucesso que traz a felicidade. Considera-se muito sucesso, e americano tem essa visão muito materialista, de conquista de coisas. Então, eles consideram sucesso de chegar no topo, ter coisas, altos salários, altas posições. E agora, está se chegando à conclusão que isso não traz felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso, e não o sucesso que traz felicidade, que parece uma contradição. Mas a gente percebe que muitas pessoas que atingem esse patamar de sucesso, esse paradigma de sucesso, às vezes pessoas são jovens, bonitas, ricas, famosas, poderosas, e são depressivas, tentam suicídio, usam drogas, muitas vezes perdem a vida por overdose. Então tem alguma coisa errada nesse conceito de sucesso. Porque nosso foco é muito material, e a vida material é importante. Se não fosse importante, a gente não estava encarnado. Mas nós somos espíritos temporariamente num corpo de carne. Mas somos espíritos imortais. Então a mensagem de Jesus, o Evangelho é um roteiro espiritual. A vinda de Jesus, quando ele toma a decisão de vir, é para nos auxiliar no nosso processo de tomada de decisão, nas nossas escolhas. Porque tudo o que nos acontece, e hoje isso também é comprovado, nosso pensamento, ele é energia. E é uma energia qualificada pelas nossas intenções e nossos sentimentos. E como energia eletromagnética, quem estuda isso de uma forma muito interessante, sucinta, mas de uma forma muito interessante, é o Espírito Emmanuel, num livro chamado Pensamento e Vida. Pensamento é energia eletromagnética, elétrica quando emite, magnética quando atrai. Então, nós somos os responsáveis pela atração daquilo que nos acontece, porque nós somos os responsáveis pela emissão. Então, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós vivenciamos, é fruto de escolhas, fruto de qualidade de pensamento. E muitas vezes a gente não consegue perceber a nossa responsabilidade nessas escolhas. Nós temos uma tendência de transferência. Eu não sou feliz porque eu não tenho um bom emprego, eu não sou feliz porque eu não tenho um bom casamento, porque os filhos dão problema, ou porque a minha saúde.
a gente não é feliz porque não está fazendo as escolhas corretas. Ah, porque o Brasil é um país complicado, vou morar em Portugal. Vai para Portugal, mas carrega a si próprio. Com os seus valores, com as suas escolhas. E em Portugal vai ter alguma coisa que vai atrair e que não vai dar certo na questão da solução da felicidade. Então, a proposta de Jesus, que se chama Evangelho, é uma proposta de um conjunto de valores que possam levar a fazer melhores escolhas e a chegar à felicidade. Nós fazemos escolha baseada em valores. Nós transformamos com as nossas escolhas possibilidades em realidade. Isso hoje é estudado pela física quântica, e Jesus já falava isso há muito tempo atrás, só não nessa linguagem. Jesus falava para orientais do século zero. Nós não falava para cariocas do século XXI. Então, a linguagem de Jesus tem que ser trazida para os dias de hoje. Ela não pode ficar circunscrita àquela linguagem daquele tempo, para aquelas pessoas. Então, hoje, a física quântica nos diz que nós tornamos realidade as probabilidades que nós temos. Eu gosto de falar de comida. Me desculpem, as pessoas, quem me conhece sabe que eu gosto de falar de comida. Gosto de falar de comida por duas coisas. Primeiro, porque eu gosto de comida. Eu sou guloso. Segundo, porque quando a gente fala de comida, ninguém fica preocupado desde agora. Mas vale para qualquer coisa. Vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional, vale para a relação com a gente, vale para a relação com os outros. Posso apagar aqui? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente entre num desses restaurantes de buffet, de comida aquilo. Tá? Que a maioria de nós trabalha na rua, muitas vezes entra. Tá? Então, nós temos lá aquele buffet, aquela oferta de alimentos. Eu acredito que pela quantidade de informação que a gente tem nos dias de hoje, todos nós aqui sabemos qual é a melhor alimentação ou não. Acredito que sim. Nós somos muito bem informados sobre isso, porque hoje não dá para fugir da informação. Ela pega a gente de alguma forma. Tá? Então, vamos imaginar que a gente está entrando num restaurante desse de comida aquilo, e a gente tem lá verduras, legumes, no vapor, tá? Minha mulher disse, você não bota legume. Eu boto batata frita. Mas batata frita é legume, porque batata é legume. Tá? Não é couve-flor empanada, não, é legumes no vapor. Tá? Pois bem, nós temos, vamos botar aqui, farofa de banana. Gosta de farofa de banana? Farofa de banana é fantástico, né? Farofa de banana. Bife à milanesa. Gosta? Batata frita. É legume. Ok. A gente sabe qual é o certo. Qual é a melhor alimentação? Sabe. Isso aqui são as probabilidades. O prato está vazio. A gente vem com o pratinho e vai fazer o prato. Bom, vamos lá. Farofa de banana, bife à milanesa e batata frita. Eu transformei essas probabilidades em realidade, através de um critério de escolha, um valor que eu dei. Isso na física quântica chama-se colapso quântico. O nome é bonito, né? É bom porque assim o palestrante parece culto, então fica legal, fica bacana. Né? O que é o colapso quântico? É transformar uma probabilidade em realidade. Estava no terreno da probabilidade quando eu entrei no restaurante. Quando eu coloquei no prato, se transformou numa realidade. Assim é com todas as nossas escolhas. Assim é. Nós temos um leque de opções. Vir hoje aqui. Era uma opção. Outra opção, podia ter ficado em casa vendo novela, ir ao cinema, ir à praia, ir à academia, algo do gênero. Eram probabilidades. Vi hoje aqui, colapsou e se transformou uma realidade.
E esta realidade, ou seja, esta escolha, atrelada a ela, havia uma consequência, que muitas vezes não levamos em consideração. Porque tem uma consequência de curto prazo e tem uma consequência de longo prazo, sempre. Então, essa escolha aqui, minha, no curto prazo, ela traz o quê? Prazer. Para quem gosta. Sei que tem muita gente que gosta de verdura, legumes no vapor e tudo. Maravilha, é a escolha, tá? Mas isso tem cura. Toma passe, tal, hora, que isso melhora, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui tem uma escolha, é uma escolha de curto prazo, porque eu usei qual critério? Prazer. Mas se eu mantiver esse critério por muito tempo, sobrepeso, colesterol, uma série de complicações, que depois eu não posso dizer, ah, meu Deus, fui castigado. Não, não fui castigado, eu estou sofrendo consequências das minhas escolhas. Porque no curto prazo eu utilizei o critério prazer. Se eu utilizar o critério saúde, está aqui. E se eu conseguir juntar prazer com saúde, minha mulher vai sempre vir aqui, porque ela gosta. Eu odeio. Teria que transformar uma reeducação alimentar. Ela gosta, para ela a escolha é sempre aqui, com quase toda certeza. Dificilmente ela vai entrar em coisa gordurosa, pouco provável, porque ao mesmo tempo que ela tem a qualidade na saúde, ela também tem o prazer. Então, se a gente conseguir transformar prazer e saúde numa coisa só, maravilha, mas de qualquer forma se usa um critério. A gente usa esse critério para tudo na nossa vida. Então, o que Jesus veio falar? Veio falar de critério. Veio falar de valores e veio falar de critério. Toma cuidado com o teu critério. E uma das informações, e é o capítulo que a gente vai estudar hoje, parte do capítulo, quando ele fala, você não pode servir a dois senhores. Você vai ter que escolher, ou serve a Deus ou serve a Mamon, porque ninguém consegue servir a dois senhores. É uma linguagem figurada, mas é uma linguagem dos dias de hoje. Onde é que está teu foco? Onde é que está teu objetivo? Ou você tem um objetivo curto e tem uma consequência, ou você tem um objetivo visando a consequência de longo prazo e vai ter um esforço no curto prazo. O que era Mamon? Mamon era uma divindade assíria associada aos prazeres, de uma forma geral, inclusive os da alimentação. Quer dizer, na hora que eu estou jogando isso aqui no meu prato, eu estou servindo a Mamon, porque ao prazer. Prazeres de todas as gamas, inclusive as questões materiais. O que ele fala? Você olha para o curto prazo, ou você e compromete o teu longo prazo, ou você olha para o longo prazo. Por quê? Sendo você um espírito imortal, focar no curto prazo é uma escolha míope. O míope tem um problema sério. Eu sou míope, uso lente de contato, mas sou míope. O míope ele tem um foco errado. Ele vê aumentado no perto e vê embaçado no longo. Então, e quanto maior a miopia, mais aumentado ele vê. Então, quando ele mapeia o mundo, ele mapeia de forma equivocada. Ele supervaloriza o perto e não valoriza o longo, o distante, porque ele não consegue avaliar porque está embaçado. O míope espiritual é mais ou menos isso. Ele tem um foco muito grande no hoje, no aqui e no agora, ou seja, no que é palpável, e é desfocado no que se diz respeito às questões espirituais. Então, ele pouco pensa como espírito imortal. E miopia espiritual acomete a maioria de nós. Mesmo nós aqui, espíritas que estudamos, com certeza, estamos aqui com muito boa vontade, estamos aqui no propósito de melhorar. Muitos de nós trabalhamos o dia inteiro, estamos cansados, mas a gente vem buscar o ensinamento, vem buscar a companhia dos espíritos, vem buscar o passe, mas a gente está num esforço. Mas ainda temos dificuldade de longo prazo. Nós temos dificuldade de foco. E Jesus fala isso num momento. Jesus aproveitava todas as situações para trazer uma informação. Os espíritos elevados, eles têm uma característica. Me permita só pegar um pouquinho d'água. Os espíritos elevados, eles têm uma característica muito interessante de síntese.
Eles conseguem, numa página, numa frase, sintetizar um conjunto de ensinamentos. Eles não são prolixos. E isso Kardec estuda no Livro dos Médiuns, quando ele fala formas de identificar os espíritos, porque assinatura não quer dizer nada. Então, quando o texto é muito prolixo e pouca profundidade, possivelmente ali está um espírito de baixa elevação. Quando o texto é sucinto e muito profundo, ali está um espírito de alta elevação. Então, o espírito como Emmanuel, um espírito que eu gosto muito, irmão José, eles são muito sucintos, muito curtos nas informações, mas muito profundos. Então, em 3, 4 frases, eles trazem uma informação que o pobre coitado do palestrante tem que falar aqui 1 hora e não consegue decodificar, porque não é espírito elevado, então é muito prolixo, tem que falar muito. Espírito elevado, ele fala de forma muito sucinta. E Jesus era o maior de todos. Então, Jesus ele aproveitava qualquer situação para trazer o ensinamento, para uma reflexão. Reflexões que até hoje são válidas, desde que a gente traga a linguagem para o dia de hoje. E tem um momento que chega um rapaz e diz para Jesus: Senhor, fala com meu irmão, porque nós estamos com uma briga aqui de herança e ele não está querendo dividir essa herança. Olha, o que esse rapaz estava falando? Qual era o valor dele? Imediato. Aí o que Jesus fala para ele? Meu filho, quem me nomeou árbitro disso? Eu não vim aqui para isso. Isso é um problema de vocês. Agora eu vou contar uma história para você. E aí ele conta uma parábola. Toda parábola é um ensinamento é uma história com um ensinamento embutido. Ele fala de um homem que era muito rico e teve uma colheita absurdamente grande, mas muito grande. Tão grande que não cabia nos seus armazéns. Aí ele olha e fala: caramba, agora vou tirar o boi da sombra, vou botar o boi na sombra. Vou então derrubar esses celeiros, construir celeiros grandes, colocar essa colheita lá dentro e zerou. Nunca mais vou trabalhar na vida. Aí Deus diz para ele: você é um cara muito insensato, porque hoje mesmo eu pedirei tua alma. E aí Jesus fala: toma cuidado com a avareza. Cuidado com a posse excessiva, o apego aos bens materiais, porque eles são transitórios. Não, você não pode servir a 2 senhores. Bens materiais são bens para administrarmos, mas não são nossa posse. Caixão não tem gaveta. Eu me lembro de uma passagem, quem narrou isso foi Divaldo Franco, numa palestra há muitos anos atrás, que ele estava lá na Mansão do Caminho, que é a obra social que ele tem na Bahia, que é de enorme porte, eu não conheço, só de nome e de fotos, e ele estava lendo num jornal que uma milionária norte-americana tinha morrido e tinha deixado em testamento que ela queria ser enterrada dentro do seu carro, um Rolls Royce. E aí tiveram que construir um mausoléu imenso, que custou uma fábula de dinheiro, para enfiar a senhora lá com o carro e tudo, lá dentro do mausoléu. E aí ele, olhando aquela notícia, ele pensou: poxa vida, a gente aqui na Mansão do Caminho com tanta dificuldade financeira, lidando com tanto problema financeiro, e vem esta senhora e faz gastar uma fábula de dinheiro dessa para ser enterrada dentro do carro. Ele pensou. E aí ele disse que a sua mentora, Joana de Anjos, diz: Divaldo, ela foi enterrada no carro, mas aqui ela anda a pé. Foco. Onde é que está o foco?
Ah, então bens materiais são complicações? Não, bens materiais não são e nunca foram complicações. Bens materiais são gestão. A gente é avaliado por gestão. Não importa a quantidade de bens materiais que estejam ao nosso dispor. Inclusive, nosso corpo é um bem material. Mas nada do que é material é nosso. É posse. É gestão. E a nossa avaliação é por gestão. Quem trabalha com mesa mediúnica dentro da casa espírita conhece bem o que é um espírito sofredor. Não é espírito perseguidor, não é espírito obsessor. É o espírito sofredor. O espírito sofredor, ele é basicamente um espírito que gerenciou mal a sua vida e os seus valores. Então ele entra na erraticidade com uma responsabilidade muito grande daquilo que ele podia ter feito e não fez. E isso leva para uma crise de consciência e para as regiões do espaço espiritual onde estão aqueles que se lhe assemelham. E ali ele está num local de sofrimento espiritual, até que ele mude seus valores. André Luiz, num livro chamado Libertação, é muito interessante, porque esse livro conta uma jornada do mentor de André Luiz, com ele e mais um companheiro, para uma colônia espiritual umbralina, de muita densidade, onde eles iam tentar convencer Gregório, que era um dos chefes daquela colônia, que por solicitação da mãe dele, que era um espírito de muita luz, que orava sempre por Gregório, para ele ser socorrido, para ele deixar aquela vida. Então essa equipe ia lá tentar ver se conseguia convencer Gregório, porque Gregório já estava dando sinais de que estava cansado daquela vida de maldade. Por isso ele estava abrindo para uma possibilidade de socorro. Então eles vão para essa região e param num determinado momento, num local, onde estavam espíritos que tinham sido muito avarentos aqui na Terra, tinham sido agiotas. E era um local de muita dor, muito sofrimento. E ele se vê, de repente, ligado a um espírito daqueles. E ele identifica o avô dele, já desencarnado. E o avô dele tem uma característica muito interessante. Engraçado, é claro que não é, muito interessante. O avô dele era um desses agiotas muito duros, mas tinha por ele um carinho imenso. Ele era fissurado no neto. Ele gostava tanto do neto que ele deixou de herança uma provisão financeira para que o neto pudesse fazer seus estudos. E André Luiz se formou em médico, quando aqui encarnado, financiado por esse fundo que o avô dele tinha criado para garantir os estudos dele. Então, esse espírito do avô dele, que era um avarento, porque ele era uma pessoa muito dura nas cobranças dos seus empréstimos, porque era agiota, ele tinha um lado bom, um coração bom, e foi esse lado bom que permitiu que André Luiz chegasse nele. Nem tinha essa intenção na cabeça, talvez foi levado naquela expedição para ajudar o avô e carrear o avô para uma colônia espiritual, onde ele iria ser tratado e iria programar a sua próxima encarnação. Então, quando Jesus fala, toma cuidado com a avareza,